Fala pessoal do Radar do Poder. Hoje a gente vai destrinchar um encontro que pode mexer com o seu bolso, Lula e Trump. O que sai de concreto? Dá para esperar suspensão de tarifas e avanço nas negociações comerciais? A gente explica sem torcida. Para isso, temos a professora Lia Valls, economista e pesquisadora em relações internacionais, para avaliar o primeiro passo político e o que vem agora na mesa técnica. Carne, café, etanol, indústria e aquele impasse dos 10%. Antes de começar, já deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Isso ajuda o YouTube a entregar conteúdo sério sobre política e economia. Bora para análise. Lins, para analisar esse encontro entre o presidente Trump e o presidente Lula, a gente vai conversar com a professora Lia Valls. Ela é professora de economia do Departamento de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e também é fellow do Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais, o SEBRE. Boa noite, professora. Como que a senhora avalia esse encontro, esse primeiro encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump? Boa noite. Boa noite, Lula, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Eu acho que o que foi extremamente importante nesse primeiro encontro é que você tomou a decisão política, claro, de fazer negociação, né? Até pouco tempo isso ainda estava meio nebuloso, meio incerto, não era muito claro, né? A gente não vai esperar que nesse encontro dos presidentes, né, houvesse algum tipo de acordo ou nada disso. Ele abriu o caminho para que as equipes agora negociadoras comecem efetivamente a tratar do assunto. Então, é um marco, vamos dizer assim, é um marco político, a importância política desse encontro, né? Onde há um compromisso, sim, faremos a negociação, né? Não é claro quais são os termos, o Brasil colocou de forma clara, pelo que eu entendo, a ideia é que durante a negociação sejam suspensas tarifas, né, de 40%, que os 10% o Trump não abre mão, é igual para todo mundo, né? Então, é um sinal, vamos ver, né, amanhã, se isso será possível. O governo americano já fez essa suspensão, né, de tarifas durante a negociação, que foram aumentadas com a China, né, com outros países, então se espera que esse seja um gesto de boa vontade, porque se você começar a negociar em cima, né, do que no total uma tarifa de 50%, a margem de negociação também complica um pouco mais, né, que o quadro fica muito mais nebuloso na realidade. Perfeito, professora. É um prazer estar falando com a senhora. Muito obrigado por estar junto com a gente aqui no Globo News Internacional, tentando vislumbrar o que pode vir pela frente desse relacionamento. A gente sabe que os Estados Unidos têm interesses específicos em relação a alguns produtos que compram do Brasil, notadamente a carne, o café, que poderiam entrar, quem sabe, naquela lista de isenções. Mas há mais a crescer. A senhora acha que é correto a gente imaginar que os dois países têm a ganhar com a intensificação das trocas bilaterais, a facilitação, inclusive, uma agilização maior dos processos? Quer dizer, há de fato o que se crescer nesse relacionamento econômico, mesmo sabendo que hoje em dia ele não é tão importante assim, já foi mais para o Brasil, por exemplo. O que a senhora acha em termos de perspectivas para o futuro, pensando que essas negociações chegarão a bom termo? Na realidade, a gente tem um acordo de facilitação de comércio com os Estados Unidos, tá? Que não está vigorando assim, mas existe já esse acordo. O que pode fazer essa negociação, aí tem dois cenários, né? Você consiga, né, algo que interessa ao Brasil, a questão do café, a questão da carne, embora esses sejam produtos que, na realidade, você diversificou, né? Na realidade, eles caíram a exportação para os Estados Unidos, nem caíram tanto às vezes, mas aumentou muito para o resto do mundo, né? Tem outros produtos que é mais complicado, porque cai nos Estados Unidos, cai para o resto do mundo, né? Então você tem que olhar, a negociação tem um lado que é muito setorial mesmo, é setor a setor. O que a gente pode ganhar? Porque é uma negociação diferente. Você começa uma negociação, os dois, mesmo com tarifas diferentes, você vai, né, tentando ver o que é possível ou não. Agora você começa em cima de uma coerção, né? Porque a tarifa do Trump não é bem, é uma coerção.
Então, você primeiro tenta tirar essa coerção, ela vai continuar pequena, né, lá nos 10%, e em cima disso vê, né, o interesse, claro, brasileiro, já falou, a tentativa de tirar o café, tirar a carne, os americanos já falaram da questão do etanol, né? É possível, acho, aí você fazer alguma negociação. A gente sabe que para muitos produtos, as tarifas brasileiras para produtos industriais, algumas são altas, embora a gente tenha muitas exceções, você pode colocar isso na mesa. E a gente tem que lembrar que a negociação não para por aí, quer dizer, você tem uma seção 301 correndo, né? E na seção 301 ela fala claramente, e ela não vai parar, mesmo que você faça negociação, né? Ela fala claramente quais são os pontos que os americanos estão preocupados. Né? Um é a questão da regulação da questão digital, que o Brasil aí vai ter sérios problemas, né, em termos, né, da regulação. Cada um quer fazer uma. Como é que você vai negociar essa regulação com os americanos que têm valores e visões nesse sentido diferentes? Na área tarifária, né, eles agora botaram o hearing, né, publicaram, são mais de 400 páginas. Os americanos, na seção 301, eles reclamam que o Brasil tem tarifas preferenciais. Citam o México e citam a Índia, citam no problema com os automóveis, que tem um grande comércio, existe mesmo, entre Brasil e México, a gente tem um acordo. Né? E depois, com a Índia, reclamam também da questão dos químicos. Então, talvez esses produtos entrem nessa negociação também, porque eles estão sinalizados na seção 301, né? Em que os Estados Unidos aí falam que o Brasil também faz acordo com grandes parceiros, não sei se eles não se falam, mas está se referindo à União Europeia, e eles talvez estejam preocupados, fechando-se efetivamente, entrando em vigor o acordo da União Europeia, que haja o que a gente chama de desvio de comércio. Né? Quer dizer, como os europeus vão ter acesso preferencial, né, principalmente na área de indústria, vários produtos, eles querem ficar, talvez, na mesma posição. Mas aí é negociação, eles também têm que dar alguma coisa. Né? E o outro ponto que eu acho bom a gente lembrar é a possibilidade do acordo China e os Estados Unidos repetir o que foi no Trump 1, onde houveram concessões para a soja, para a carne, para uma série, que aí afetaria, né, o governo brasileiro. Não que a gente vá deixar de exportar soja, porque os americanos não conseguem suprir o mercado, os chineses não conseguem suprir o mercado americano. Né? Então, você tem todas essas variáveis. Né? Eu acho que pode andar essa negociação se você ficar realmente mais na parte técnica. Né? A lei magística, a questão política, aí eu acho que é outro nível de conversa. Né? Mas eu acho que, por enquanto, é isso que a gente pode esperar. Né? Foi positivo e amanhã vamos ver, que é fundamental saber se eles vão aceitar a suspensão, né, das tarifas durante esse período ou não. Né? Que aí sinaliza algo importante para a gente. Obrigado, professora Lia Aval. Espero contar com a sua presença no futuro aqui de novo no Globo News Internacional. E Lins, quem diria, né, alguns meses atrás, que haveria esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump, um encontro civilizado, não teve nenhum momento Ramaphosa, não teve nenhuma armadilha para o presidente do Brasil, não teve nenhuma briga, como ocorreu naquele encontro entre o Trump e o Zelensky. Do Ramaphosa eu falo, do líder sul-africano, que foi, de uma certa forma, humilhado também na Casa Branca. Nada disso aconteceu, foi bastante civilizado e comum, né? Convencional o encontro entre os dois presidentes. Agora a gente vai aguardar para ver se avançam as negociações em relação às tarifas. Claro que a questão da Venezuela, a questão da lei Magnitsky, como a própria professora Lia Aval disse, são outras questões mais complexas. Eu não vejo muito o Brasil como mediador, por exemplo, na questão da Venezuela, até porque hoje os Estados Unidos podem usar o Richard Grenell, que tem um diálogo direto com o regime do Maduro. O Brasil hoje nem tem esse canal tão direto, mas eu queria que você avaliasse o que achou desse encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump. Pois é, Guga, pessoal,
Houve um tempo na redemocratização do Brasil, pós-ditadura de 64, que falava-se muito da importância de se remover o chamado entulho autoritário, o lixo autoritário que tinha sobrado ainda em termos de regulações, de medidas estapafúrdias, de medidas restritivas deixadas pelo período de exceção da ditadura militar, né? Eu acho que nesse momento agora o que há de positivo a se notar nessa negociação, nesse primeiro encontro entre os dois presidentes dos Estados Unidos e do Brasil lá na Malásia, é a remoção do que a gente poderia chamar de um entulho ideológico de negociações comerciais. Não custa lembrar que naquela carta em que foram anunciadas as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, na primeira linha era citado o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma pré-condição para os Estados Unidos reverem, digamos, a sua política comercial com o Brasil. Hoje o nome do ex-presidente, que a gente saiba, só apareceu em um dado momento a partir de uma pergunta, se não me engano, da própria Raquel Krahenbuhl, se esse tema estaria na agenda. Foi o momento ali talvez de Donald Trump grosseiro, porque ele disse isso não é da sua conta, mas aparentemente ele fez ali uma declaração de apreço pelo ex-presidente, dizendo que sempre tinha gostado dele, que achava ele um sure shot, né? Foi o que ele falou, um cara certeiro, assim, e tudo mais, mas foi só isso. A negociação depois evoluiu para algo que abre caminho para as negociações técnicas propriamente dita. É o que a gente pode depreender com a decisão de se estabelecer já para o dia seguinte negociações a nível das equipes. Então isso é positivo, porque é a normalização de conversas entre dois parceiros que podem ter suas diferenças ideológicas, isso é normal na conversa entre parceiros, mas que tem também interesses mútuos que vale a pena explorar em benefício dos dois. Portanto, me parece que esse encontro foi positivo sim, vai se consolidando um caminho que pode levar a coisas melhores do que esse sinal positivo. O que seriam essas coisas melhores? Seria, claro, a suspensão das tarifas no nível em que elas foram postas, absolutamente sem nenhum pé na realidade, que é o Brasil ter os Estados Unidos serem bastante superavitários em relação ao Brasil nessas trocas comerciais. Pessoal, panorama feito. Esse primeiro encontro abriu porta para negociação. Agora vamos acompanhar se rola gesto de boa vontade. Como suspender tarifas durante as conversas e quais setores entram no pacote? Diz aí nos comentários qual deve ser a prioridade do Brasil nessa negociação. Café e carne, etanol, indústria ou facilitação de comércios no geral. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha e manda para quem acompanha a política com responsabilidade. Eu sou Wagner e este é o Radar do Poder. Informação direta sem rótulos. A gente se vê no próximo vídeo.